Bom dia, galerinha do primeiro ano, A e B, né? Tô feliz agora de estar com esse contato com vocês, mesmo que não seja presencialmente, mas é o que dá para fazer agora, então bola para frente, né? Já vou me desculpando porque às vezes não sai perfeito, porque às vezes eu não tô com. Acho que quase todo professor, esse recurso é novo. Então a gente está inovando, está aprendendo, vamos dizer que nós somos aprendizes ainda desses novos recursos, né? Mas vamos tentar fazer o melhor. Eu estou tentando fazer o melhor para vocês. Montei uma aulinha aí também, tanto online, nesse recurso do Zoom, como também um PowerPoint para a gente colocar os conteúdos e tentar te esclarecer melhor. Como que vai funcionar, gente? Eu vou colocar esse link, né, dentro do WhatsApp. As atividades, o conteúdo que eu vou passar não é um conteúdo novo ainda, porque como foi recomendado para nós, professores, vocês ficaram muito tempo parados. Tem praticamente 3 meses. A gente teve a nossa última aula dia 12 não, dia 11 de março. Então, hoje vai ser dia 10, então praticamente 3 meses. É muita coisa, né? A gente não tá esse contato, então a gente vai primeiramente. Não adianta eu passar um conteúdo novo se vocês não lembram de nada do que foi passado. Então, vai ser uma oportunidade para aqueles que não fizeram, de fazerem, colocar o conteúdo em dia. E para aqueles que já fizeram, a gente vai acompanhar de uma forma diferente, que a gente vai ter ilustrações do conteúdo para ter melhor para fixar na mente da gente, né? Com imagens fica até mais fácil. Então vamos aproveitar que já tem esse recurso e vamos fazer uso dele. Então a gente olha, quando no WhatsApp eu vou mandar sempre uma foto desse material, porque lógico que aqui não está dando com uma visão muito boa, mas com a foto acredito eu que fique bem melhor. Então, o conteúdo que eu passei para vocês é um livro didático que é meu pessoal e eu faço uso dele para passar conteúdo para vocês. Então, eu vou mandar uma foto nítida para que vocês possam, para quem não tiver, e lá vai estar marcado tipo, copiei daqui até aqui. E lá aí vocês pegam e coloquem no caderno de vocês, porque eu vou cobrar atividades desse conteúdo e também a gente vai se fazer uso desse para fazer avaliações futuras, quando a gente voltar para fazer presencialmente. Não sei quanto tempo a gente vai ficar desse jeito, então vamos fazer o que dá para fazer agora, né? Então, vou falar com vocês desse material que a gente já viu e a gente vai revisar, que é esse daqui. Capacidades físicas, que a gente já viu dentro da sala de aula, que é onde fala as capacidades físicas, que envolve o corpo, saúde e beleza, né? Então, aqui essa é uma aula para os dois primeiros, porque a gente passa o mesmo conteúdo, eu sou professora dos 2 anos, das 2 séries, das 2 turmas. Então, aqui eu sempre vou identificar também dentro dessas aulas, aula 1 e a data, para vocês poderem, se acaso alguém não conseguir pegar no dia, mas para identificar qual o link e qual foi o dia que foi passado. A gente vai estudar dentro dessa aula de hoje o sedentarismo, como surgiu. E o que é sedentarismo? Vocês sabem o que é sedentarismo? Sedentarismo são a falta de fazer atividade. Se você não faz atividade, seu corpo fica sedentário, fica como se fossem os músculos encurtados, os ligamentos encurtados, e isso causa pode causar até algumas doenças. Vamos falar daqui a pouco. Condição física das pessoas de hoje. Como é que tá as condições físicas? Condição física tá sedentária, faz alguma atividade, não faz nenhuma? Como é que tá? Né? A gente vive um tempo muito difícil, que ainda mais agora nessa quarentena aumentou mais ainda. É uma fase que a gente come muito e faz pouco. Então a gente movimenta pouco e insere muito. E isso não é tão legal porque pode causar acúmulos de gordura dentro não só do nosso físico, né? Que fala, eu tô com uma pancinha maior, e isso pode causar um excesso de gordura dentro das nossas artérias, que é mais prejudicial ainda.
Atividade física, para que serve? Justamente para isso, para que a gente saia desse quadro e desse nível de sedentarismo, para que a gente possa fazer que a nossa condição física, nos dias de hoje, na atualidade de hoje, que a gente tem tudo muito fácil, né? A gente tem um controle para não precisar nem levantar, para ir ligar uma televisão, mudar de canal. A gente tem um celular que faz com que a gente, cada dia menos, a gente tem contato com outras pessoas, a gente fica só pelo celular. Não estou dizendo nessa realidade que a gente está vivendo nessa quarentena, né? Que a gente diz que nem quarentena mais é, porque já quarentena se diz 40 dias, a gente já está em 3 meses de isolamento, né? Mas numa realidade que a gente vivia até março, a gente não estava nem saindo muito com os amigos, de praticando, andando, nada. Estava muito, muito online, sempre o contato mais por celular. E às vezes, mesmo quando estava presente, cada uma ficava dentro do seu espaço, no seu mundo virtual e esquecia de conversar, de dançar, de fazer atividades que mexam com o corpo, né? Então, a gente vai falar sobre isso. E a gente vai falar dessas capacidades físicas. Professor, o que é capacidade física? No conteúdo que eu passei aqui, não tem uma definição, mas eu resolvi passar dentro dos slides e depois, se vocês quiserem pausar para copiar no caderno, o que é a definição de que é capacidade física. Está aqui. São condições intrínsecas modificadas pelo ambiente que permitem a realização dos diversos tipos de movimentos. Então, são o quê? São os movimentos que a gente pratica dentro do nosso dia a dia. E assim, dentro delas a gente tem algumas que a gente vai falar aqui para frente, especificando mais ou menos cada uma e do que se refere e do que é que se enquadra cada uma. Contribuições para a melhoria funcional do organismo. Então, as capacidades físicas, ela ajuda a melhoria do nosso organismo inteira, tanto fisicamente, como no sistema digestório, da digestão, no sistema da circulação, no sistema tá aqui também, ó, neurológica, né? Que a gente precisa também, a atividade física libera hormônios que nos dá saciedade, que nos dá prazer. Então, tudo isso nos auxilia nesse funcionamento geral do nosso corpo. As capacidades físicas podem ser definidas como essas 5 classificações aí, ó. Tem força, na verdade não são 5 classificações, elas podem ser, pode ser força, resistência, flexibilidade, velocidade e agilidade. Então elas podem ser elas têm que ser, porque nem sempre a gente utiliza uma só. A gente às vezes ou utiliza 5, ou às vezes a gente pode associar tipo flexibilidade e agilidade numa mesma atividade. Às vezes pode, né? E isso a gente usa dentro da atividade física e dentro das modalidades esportivas também, que é uma forma de uma atividade física mais, né, que mais abrangente. Aí a gente tem a definição de força. O que é força? É um resuminho, tá, gente? Então, dentro do conteúdo tá ele completo. Força é exercer a tensão muscular contra a resistência, que ocorre por meio de ações musculares. Aí ela pode ser de três formas. Ela pode ser rápida, máxima e de resistência. Então, ela pode ser rápida. Como que ela pode ser rápida? Dessa maneira, dessa moça aqui que está fazendo esse funcional. Ela está fazendo aquele movimento de uma corda. Então, ela pode ser com a força e usando tipo dois tipos de agilidade, né? E de força para fazer um movimento muito rápido. Aqui está um outro que é esse daqui já é uma característica de força máxima. Por quê? Porque ele está usando muito peso e ele precisa ter uma explosão dessa força para ele poder movimentar, né? Então, esse daqui a gente usa, ele vai usar todo, principalmente nesse esporte, ele usa toda a capacidade de força dele, ele vai usar o máximo, né? E aqui é de resistência, ó. Essa moça, essa aqui também se enquadra, mas como o movimento é bem mais rápido, então a gente colocou ela como rápida, mas nem sempre uma força não está associada com a outra, às vezes sim, está associada, tem que usar às vezes a força máxima junto com a força rápida, né? Então a gente nem sempre uma não está ligada com a outra. Nessa daqui, que é um movimento de uma moça fazendo uma atividade física dentro um exercício físico dentro de uma academia, fazendo esse uso de um aparelho, né? De musculação.
E aqui ela está usando a força de resistência muscular. Então, ela vai trabalhar essa musculatura daqui, dos membros superiores, e também da parte das costas dela, que chama o grande dorsal. Esse aparelho, ele pode ser trabalhado vários grupos de músculos, né? Mas o que a gente vai, só para identificar mais ou menos aqui, que ela vai estar usando a resistência muscular dela, né? Outra aqui, a gente está falando da resistência. Lembra que eu falei que nem sempre uma capacidade física não tem associada a outra, porque às vezes a gente tem que usar a força muscular, dependente dela, ou agilidade, ou força máxima, ou força rápida e assim por diante. A resistência é a realização de um movimento durante um determinado período de tempo. Então, a gente também usa a resistência, tanto muscular como a resistência respiratória. Porque às vezes a gente também, ó, pegou esse primeiro caso e o segundo. No primeiro caso, ela está usando a resistência muscular, que é para ela subir correndo uma escada, com uma resistência respiratória. E aqui nesse outro caso também, ó, resistência, tá aqui bem um quadro bem grande. Por quê? Ele está usando a força rápida junto com a resistência muscular. Então, ele está usando os dois tipos de resistência, aeróbica e resistência muscular, para fazer esse tipo de pique, né? Que é como se fosse um tiro de corrida. Essa é outra foto aqui, ele está fazendo como se fosse um movimento isométrico, que tá vendo que é parado, mas ele está com uma resistência muscular muito grande, ó. Tá vendo? Os músculos dele estão todos parados e tendo uma resistência que ele vai durar um certo tempo, né? Aí pode ser cada um. Às vezes é 1 minuto, 2, 3, capacidade de cada um, né? Vamos para o próximo. Flexibilidade. A amplitude máxima de um movimento em uma ou mais articulações. A gente sabe que as articulações são esses encontros dos ossos, né, gente? Então, sempre cada encontro do osso aqui, ó, cada osso desse tem uma articulação e cada uma tem um nome, né? Tem a do joelho, tem a do ombro e assim por diante. E dependendo dela, tem umas que tem ainda o líquidozinho sinovial, principalmente no joelho, para auxiliar o movimento. E dentro dessas articulações, a gente tem tendões, tem o tecido cartilaginoso que recobre os ossos para ter mais flexibilidade dentro disso daí, que tem muita gente que, por falta de atividade, acaba ficando como se fosse enrijecido esse músculo, esse tendão, e tem a tendência de desgastar ele com o tempo e com a idade. Acaba também desgastando quando você usa ele, muitos movimentos repetitivos, acaba desgastando essas cartilagens, os tendões ficam fracos. Aí tem vários tipos de enfermidades que estão relacionadas a isso, ou às vezes o uso extremo, ou às vezes da falta de uso também. Tudo tem que ter equilíbrio. Então, aqui a gente tem 3 movimentos, 3 fotos que identifica a flexibilidade. Tá vendo como vocês estão utilizando aqui? Ela está usando a flexibilidade tanto da articulação do joelho, como da articulação do cotovelo com os ombros e do pescoço também. Então, cada nível desse daqui, e quanto mais movimentos a gente faz, mais a gente ganha essa amplitude articular. Cada hora que a gente utiliza mais a flexibilidade, mais amplo a gente torna esses movimentos. Tá vendo aqui? Aqui a gente está vendo como se fosse um ginasta. O ginasta tem uma amplitude de articular muito grande. Por quê? Porque ele, desde pequenininho, ele já pratica essa capacidade física dele. Porque senão não consegue fazer esses movimentos tão harmoniosos e tão amplos, né? Então, no mínimo, a gente tem que fazer um alongamento, trabalhar essas articulações para a gente não ficar todo enrijecido. Aqui a gente tem a questão da velocidade. Lembra que eu falei também, não vou esquecer de sempre pontuar nessa tecla, né? Bater nessa tecla, de que nem sempre uma capacidade não está associada de outra. Nem sempre a gente só usa velocidade, só usa força, ou resistência. Às vezes a gente tem um caso que a gente tem que usar todas. Principalmente nessas atividades que está se usando muito agora, atualmente, que é o tal do funcional. O funcional tem horas que a gente tem que usar todas as capacidades físicas numa mesma atividade. A velocidade, então, a definição dela é o quê? Mover o corpo ou parte dele com a rapidez em menos tempo possível. Aqui a gente colocou uma foto justamente de uma identificação de um homem mais rápido, de um dos homens mais rápidos do mundo, né?
que ele ganhou acho que 3 vezes, foi tricampeão nesse esporte que foi de 100 metros, né, rasos, no menor tempo possível, em segundos, né? Então, essa é a velocidade máxima que a pessoa tem. Aqui tem uma outra corrida também, que é mais ou menos semelhante, acredito eu, pela qualidade de atleta, não é nesse nível de competição, é um nível mais escolar, universitário, mas que requer a velocidade máxima do organismo dessas pessoas. A outra capacidade física é agilidade. É a última agilidade que a gente vai falar hoje, é a quinta. E executar movimentos rápidos, ligeiros, com mudanças de direções. Vocês sabem que eu coloquei tipo duas atividades, aqui um treinamento de um jogador de futebol, e aqui vocês estão vendo que eles têm tipo um treinamento. Por isso que eu falo que hoje a gente usa muito treinamento que se diz o funcional, porque esses tipos de treinamento são utilizados muito em equipes de jogos coletivos, principalmente jogadores de futebol, de handebol, de basquete. Por quê? Porque precisa fazer movimentos que requerem todas as capacidades de agilidade, flexibilidade, de força e de resistência. No futebol mesmo, um jogador para jogar uma partida toda, ele joga 90 minutos correndo, agilizando, correndo para lá e para cá. Então tem que ter uma resistência física, muscular e respiratória muito boa, senão não consegue, né? Então, não vou dizer que todo mundo vai ser atleta, né? Que a gente sabe aí que tem um monte de preguiçoso que não gosta de fazer nada dentro da sala de aula, fica sentado no celular. Mas, pelo menos, o mínimo a gente tem que praticar essas cinco capacidades para quê? Para melhorar o nosso organismo. Então, aqui está um funcional, um jogador de futebol, e a gente vê a utilização de um jogador de basquete justamente para essas capacidades todas que ele usa. E aqui tá a gente vendo na escola uma garotinha fazendo uns dribles aqui dentro dos cones, que é a atividade mais ou menos para que a gente trabalha com os pequenininhos, para a gente trabalhar todos os tipos de coordenação desde pequenininha, essas capacidades, né? Então, é isso aqui a gente vai dar o início hoje para falar disso e mais para frente a gente vai discutindo onde essas agilidades, onde essas capacidades influenciam no nosso organismo, ok? Pessoal, então a gente encerra por hoje. Eu fico feliz de estar com vocês e aguardo todos para a próxima aula, tá? Para estarmos juntos colaborando e participando. Beijo no coração, até a próxima.